Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 122. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Deus. Um salmo onde retrata Jerusalém, que era o templo sagrado. Eles expressavam a alegria do peregrino que se aproximava de Jerusalém, porque são salmos dos degraus, ou seja, cântico de romagem, era como se fosse uma romaria, onde eles se dirigiam ao templo nos dias de festa, e eles se alegravam quando diziam que era dia de festa e vamos todos ao templo. Eles se alegravam com isso. E ele descreve também a beleza de Jerusalém, eles apreciavam essa beleza. Era um contentamento incrível por saber que estavam se aproximando do templo sagrado onde estava a presença de Deus. E eles iam com ações de graça. E eles também, aqui diz que se devia orar pela paz de Jerusalém. Fala também dos muros da cidade, que era uma cidade compacta, construída, rodeada de muros, onde os viajantes passavam e muitos deles se abrigavam ali, as tribos, e ali se sentiam seguros. Então, nós vemos que aqui ele fala do templo de Jerusalém, porém, vale salientar, vale lembrar que tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo e tudo aponta para Jesus, porque é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Nós vemos um certo apego ao Templo de Jerusalém, e sim, devemos ter respeito, até porque não existe mais apenas um muro em pé. Mas lembrando que quando Jesus, diante dos fariseus, dos senhores das escrituras lá, os sábios, grandes sábios, ele disse para eles: vocês podem destruir o templo e eu o construirei em 3 dias. A gente sabe que 3 dias foi o tempo para que ele ressurgisse da morte. E eles realmente o mataram. Ele se referia ao templo como ele mesmo, o templo de Deus, porque ele era o próprio Deus. E por extensão, hoje esse benefício chegou até a nós. E é interessante pensar dessa forma, porque eu sempre tinha em mente a nossa veneração por Israel, por Jerusalém, pelo templo sagrado. Mas entender que hoje eu sou templo sagrado, porque é em mim que Deus habita, e em você, porque o próprio Jesus disse que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. E quando a gente fala em templo de pedras ou de cimento, alvenaria, com isso eu não quero dizer que não há importância no templo físico, e há bastante.
Só que o templo, como Jesus disse, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. Sabemos que como corpo de Cristo, Ele o cabeça e nós os membros, estamos ligados a Ele. Ele disse que Ele é a videira e todos os ramos que estiverem ligados a Ele darão frutos. Então nós somos esses ramos. Interessante que, qual é a nossa Jerusalém hoje? Como já disse, devemos sim orar por Jerusalém, orar pelo povo de Israel, pelos judeus, assim como orar por todas as nações, por todas as cidades, estados, países, para que haja paz. Esse é o nosso dever, interceder pelos países. Porém, nós temos hoje a nossa própria Jerusalém, ou seja, eu preciso cuidar dos meus muros, que estejam cercados pelo poder de Deus, pela glória de Deus, e seja um lugar seguro, onde eu possa abrigar a glória de Deus. Mas eu tenho o meu Jerusalém família, o meu templo família, os meus muros. Eu preciso orar pela minha família, para que haja proteção de Deus, que a glória de Deus esteja irradiando na minha família. E eu preciso também cuidar e orar pelo meu Jerusalém, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país. Nós temos os muros do Brasil, precisamos orar pelas autoridades que governam o nosso Brasil, para que haja paz e prosperidade, assim como o zelo daquele povo era em torno de Jerusalém. E devemos entender que somos templo e morada de Deus, é em nós que habita a glória dele, mas que também a importância do ajuntamento, onde nós nos reunimos para buscar a Deus coletivamente. Porque muitos vão à igreja e nem sabem mesmo por que vão. Outros vão apenas em busca de bênção, outros por mero costume, porque já está acostumado, não tem para onde ir, então automaticamente vai à igreja. Outros para rever amigos, outros porque se sentem bem lá, e tudo isso é muito bom. Contudo, esse Salmo 122 apresenta outros motivos pelos quais o nosso coração deve ansiar e se alegrar em vir à casa do Senhor, como o salmista começa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos a glória de Deus conosco, podemos orar e receber as bênçãos e sentir a sua presença onde quer que estejamos. Porque a Bíblia fala, Jesus disse, onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali ele estaria, em seu nome, reunidos em seu nome. Nós podemos nos reunir na praia, ali será a casa de Deus. Podemos nos reunir no campo, na fazenda ou em nossos lares, e aí se torna a casa de Deus. Porém, o templo é um lugar onde se celebra em conjunto o nome de Deus, e o mais importante é ir à casa do Senhor para engrandecer o seu nome, louvá-lo em comunhão uns com os outros, porque a comunhão, como disse Paulo, é a chave de tudo. É a chave do avivamento. O verdadeiro avivamento está na comunhão. E eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com os meus irmãos. Então, os motivos reais é a esperança. Sabemos que Deus está naquele lugar e Ele se agrada que nos ajuntemos. É a expectativa e um coração aberto para ouvir a palavra de Deus que é colocada ali de forma geral para que todos ouçam. Um coração aberto para receber, para aprender, mas uma abertura para que eu venha a colocar em prática, e não somente como ouvinte, mas como praticante da palavra. Estar feliz em habitar na casa do Senhor, porque a proteção em Jerusalém era cercada de muros altos que ofereciam proteção. E nós também precisamos dali, porque há uma proteção, é um lugar de Deus. Nós devemos ter a gratidão por podermos buscar as bênçãos, mas nunca esquecer de render graças, de ser gratos. Intercessão.
nós precisamos interceder, assim como eles aqui incentivam a intercessão por Jerusalém, mas precisamos interceder até pelos nossos inimigos, assim nos ensinou Jesus. Então, é um outro motivo. E para buscar justiça, porque em Jerusalém, nesse templo de Jerusalém antigo, qual o templo daqui do salmista, que no caso Davi, era também feito justiça, porque as pessoas levavam suas causas ali para que fosse executado a justiça. Então, no templo de Deus, que somos eu e você, quando nos ajuntamos, oramos um pelos outros para que Deus também faça justiça. E nós orarmos também pelo nosso ministério pessoal, porque como pessoas precisamos estar dispostos, colocar a mão no arado para o trabalho do reino. Não sermos apenas ouvintes, como já falei, mas praticantes. Não somente ouvir e buscar benefícios, mas nos envolver com a obra com amor. Devemos aproveitar a experiência de ir à casa do Senhor e dizer, como o salmista disse, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Para que nós possamos apreciar a presença de Deus. Eu imagino que algumas pessoas não conseguem colocar na mente a importância de estar num lugar onde se diz que a presença de Deus está ali. E pessoas se levantam, pessoas conversam, pessoas olham como para o nada e esquecem da grandiosidade da presença àquele lugar. Porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. Então não vemos Deus, mas temos fé. Pela confiança, por apreciar, por entender a sua grandeza, a soberania da criação, do cuidado, da provisão. Então, nós temos certeza que Ele está naquele lugar. Como eu tenho plena certeza que Ele está aqui comigo nesse momento e está aí com você. Então, amar a Deus significa reverência. Precisamos aprender a reverência, precisamos aprender a valorizar, a dar o devido valor a cada coisa, à presença de Deus, ao templo, aos amigos, à família, ao ser humano, a nossos semelhantes. Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações, que não seja apenas o apego à própria cidade física em Jerusalém, porque muitos acham que indo ali, pisando naquele solo onde Jesus pisou, onde aconteceram os fatos bíblicos, vai ser abençoado ali. Talvez até trazer um pouquinho da água do Rio Jordão e ser curado. Mas Jesus é a cura, Jesus é a arca da aliança, Jesus é a nossa salvação, porque é através dele que somos ligados a Deus. Então Jesus é o templo sagrado, Jesus é a nossa Jerusalém, que nós possamos estar abrigados nele sempre, porque ele é tudo em nós e é ele que nos liga ao tudo, ao todo, a Deus, né? Então vamos nos abrigar, na verdade, nessa palavra maravilhosa, nos alimentar todos os dias com essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir, guardar e praticar. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e a minha gratidão por você chegar até aqui. Beijo.